Olá, segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e finalizaremos o capítulo 18 do livro de literatura, certo? Nós veremos nesta aula sobre o teatro no romantismo brasileiro. Nós já vimos sobre as obras românticas, certo? O projeto de literatura brasileira, de uma literatura nacional, proposta por José de Alencar. Vimos também a questão do regionalismo também na literatura, neste período no século XIX, ou seja, durante o romantismo, e veremos também que além das obras, ou seja, do romance, o romantismo também teve destaque através do teatro, certo? Então nós veremos os autores que se sobressaíram com relação à dramaturgia e a importância do teatro, certo? Neste período e o que seria a consolidação da dramaturgia no Brasil. Nós veremos isso de forma breve, mas voltando para os artistas, certo? Para os dramaturgos, que são autores que também criaram romances, certo? Bom, então comecemos então a tratar do teatro no romantismo brasileiro, certo? Então nós veremos o teatro aqui no Brasil no século XIX. Nós já vimos sobre o romance romântico e a sua propagação, a sua extensão, a consolidação do projeto de literatura brasileira, certo? Que seria uma literatura nacional. E veremos agora com relação ao teatro também. Nós iremos perceber que o teatro no Brasil ele era uma forma de regulamentação social. Por quê? Porque nas peças teatrais nós perceberemos que será exposto o quê? A conduta e as regras sociais. Lembrando que o foco era a elite brasileira, ou seja, a burguesia. Por quê? Porque era ela quem consumia, era o público consumidor, certo? Então, lembrando, assim como os romances românticos, nós veremos que o público-alvo, aquele que consome, é a elite brasileira, certo? E nós veremos que as peças teatrais brasileiras, elas irão refletir as relações sociais, as condutas, ou seja, as regras, as leis, como as pessoas devem se comportar, etiqueta social, certo? Como as pessoas devem se relacionar, se comportar, qual seria o ideal e a construção também da identidade nacional e de nacionalidade, certo? E nós veremos que por muito tempo o teatro no Brasil reproduziu apenas peças europeias, certo? Porque pela ausência de peças nacionais, peças brasileiras e de grupos nacionais, para que fosse encenado, para que fosse reproduzido algo nacional, passado peças nacionais. E nós veremos que com Martins Pena e Gonçalves Magalhães, essa consolidação será possível. Eles trarão, certo? E começarão o que será o teatro brasileiro. E nós veremos que o principal objetivo do teatro era entreter e o que? O regulador, como uma forma de regulamentar questões sociais, como a conduta e regras. Então vamos lá ler a página 17 para que nós possamos compreender melhor sobre essas questões. O teatro no romantismo brasileiro. O teatro também foi uma importante manifestação artístico-cultural no século XIX. Seu principal objetivo era o entretenimento de modo a agradar o gosto da elite brasileira, que encarava as sessões teatrais como eventos sociais, o que de fato eram, importantes para o senso de civilidade, tão necessário para a construção da nossa identidade nacional
e para nosso sentido de nação. Portanto, mais do que um elemento cultural, o teatro e sua fruição eram considerados importantes reguladores sociais, criando também modos de conduta, bem como suas regras. Por muito tempo, o teatro no Brasil apresentou apenas peças europeias, encenadas por companhias teatrais estrangeiras, em razão da ausência de grupos nacionais. Somente com o surgimento do dramaturgo Martins Pena, começou a se consolidar um teatro de caráter nacional com peças escritas por brasileiros e representando elementos locais. Pena introduziu as peças de costumes nos palcos do Brasil, criticando com ironia e humor as instituições e organizações nacionais. Quando ele fala que nós temos então peças brasileiras com elementos regionais, ele está se referindo à questão de que a reprodução de peças europeias era algo distante da sociedade brasileira. E por que é distante? Porque elas irão retratar aquilo que acontece na Europa, certo? E é diferente do que está acontecendo no Brasil neste período, é diferente da relação sociais, das condutas e das regras, certo? Então, através desses autores nacionais, como Martins Pena e o Gonçalves de Magalhães, nós teremos um teatro genuinamente brasileiro e que traz as questões brasileiras, os elementos regionais, questões que estão palpáveis, certo? A essa sociedade, o que estão vivendo, certo? E também, assim como as críticas com relação a elementos que estão ao que está acontecendo no Brasil neste período, certo? Então vamos virar a página para continuar a leitura. Outro nome muito importante para se pensar, o teatro brasileiro, foi o de Gonçalves de Magalhães, que contribuiu para o florescimento do romantismo na dramaturgia. Nesse caso, não se trata novamente apenas da qualidade estética e literária das suas obras, mas de sua importância para o projeto de construção de uma literatura como sistema verdadeiramente brasileira e, consequentemente, a efetivação de um projeto de cultura e identidade nacional que começou a passar pelo teatro. Nesse sentido, tanto como representação artística quanto como código regulador de conduta, o teatro ganha espaço considerável na cena cultural brasileira. Então, o teatro também fará parte do consumo cultural desta sociedade do século XIX, assim como nós vimos a ascensão do romance romântico, certo? Também do agrado desta sociedade burguesa do século XIX, certo? Então a tratar sobre os dramaturgos, certo? Os dramaturgos de destaque. Então vamos para a página seguinte, os dramaturgos da nacionalização à comédia de costumes. Bom, e nós temos o primeiro deles, o Martins de Pena, certo? Que tem peças com uma linguagem coloquial e foi importantíssimo porque trouxe diversas peças e tem peças famosíssimas e que foi o propulsor, certo, da dramaturgia no Brasil. Então, como nós já lemos, as peças teatrais de Martins Pena vêm para entreter o público através do cômico e da ironia. Por quê? Porque através destes dois elementos ele busca fazer suas críticas, certo? Nós vemos então situações cômicas e caricaturais, ou seja, caricaturais por quê? Porque leva ao ridículo, ao riso, e de forma irônica para tecer críticas, certo? E nós temos então divergência com relação às normas de etiquetas europeias e brasileiras. Nas peças de Martins Pena, será exposta essa questão da divergência, certo? Entre as normas de etiqueta, ou seja,
comportamento, os valores, a moral europeia e brasileira, certo? É algo discrepante, é diferente, porque aquilo que se vive aqui no Brasil, no século XIX, é diferente do que está se vivendo na Europa neste mesmo período, certo? O Brasil ele está se formando, está germinando. E da mesma forma, nós veremos que a literatura brasileira também está germinando, certo? Nós temos então a peça de maior destaque deste dramaturgo, O Juiz de Paz da Roça, certo? E nós temos também a tentativa no Teatro Nacional e retomada a comédia de costumes carioca. Martins Pena tentou ser introduzido no Teatro Nacional, mas foi rejeitado, falhou e voltou ao quê? A criar peças com relação à comédia de costume voltado para o Rio de Janeiro, ou seja, aos cariocas. E ele produziu diversas peças teatrais, como já havia dito anteriormente. Então vamos ler sobre o Martins Pena para que nós possamos compreender melhor sobre isso, certo? Nascido no Rio de Janeiro, trabalhou como diplomata e dramaturgo e foi o responsável por consolidar a comédia de costumes, ou seja, o que seria a comédia de costumes com relação ao que é trivial, certo? No Brasil, suas peças, escritas em linguagem coloquial, ou seja, informal, tinham por objetivo divertir o público mostrando tipos provincianos inseridos no ambiente da corte e as mais variadas situações cômicas inusitadas, caricaturais, ridículas, geradas pelas diferenças entre as normas de etiqueta europeias e da brasileira. Então mostra como seria essa discrepância, certo? De pessoas que vêm da Europa e estão se consolidando no Brasil e os brasileiros, essa diferença, certo? Então, ele irá mostrar em suas peças essa questão, certo? Diferente entre duas sociedades que têm perspectivas e visões diferentes, certo? Histórias diferentes. Esse é o teatro que lhe traz consagração e são dessa veia satírico-cômica as peças O Juiz da Paz da Roça, Um Sertanejo na Corte, A Família e a Festa na Roça. O público aplaudiu suas produções desde a primeira apresentação de O Juiz de Paz, que teve como ator o carioca João Caetano, outra referência do Teatro Nacional na época. No entanto, sua inserção no teatro histórico não encontrou a mesma receptividade. Não foram nem encenadas as peças que escreveu dentro dessa vertente, ficando esquecidos trabalhos como Dom João de Lira ou O Répito e Dona Leonor Teles. Faltava força e qualidade às suas peças, o que o fez retornar à comédia de costumes, centrando-se dessa vez nos costumes cariocas do seu tempo. Passou assim a compor um quadro vivo da cidade do Rio de Janeiro, seus tipos, seus costumes, sua moral, seu cotidiano, dilemas e dramas do dia a dia. Apesar do tom ameno, ou seja, de ser mais leve, em várias peças o autor faz críticas veladas, ou seja, de forma sutil, a questões imperiosas no Brasil do século XIX, como a questão do tráfico negreiro e a especulação inglesa, temas presentes na peça Os Dois, ou o inglês Maquinista, o regime do patronato aparente em O Noviço, bem como a questão da liberdade e da corrupção de certos tipos sociais. Então, nós vemos que aqui continua a questão da crítica à elite, certo? Mas percebam que essa crítica, ela não é uma crítica direta, ela é uma crítica indireta. Ela é feita de forma sutil. Por quê? Porque o público, lembrando, o público que consumia tanto o romance quanto o teatro no século XIX era a elite brasileira, era a burguesia. Então, para que eles pudessem ter espaço
e ter visibilidade, eles precisavam fazer suas críticas de forma sutil, de forma indireta, certo? Bom, e temos também Gonçalves Dias, que, diferente de Martins Pena, não produziu tantas peças teatrais, mas também foi de suma importância e tem a sua peça Leonor de Mendonça como a de maior destaque e que é um drama histórico, certo? Gonçalves Dias ele não conseguiu a mesma visibilidade de gosto como Martins Pena, porque ele terá um teor dramático, certo? Com características fortíssimas do romantismo. E nós veremos que isso acontece porque ele tem forte influência no teatro português com Almeida Garrett, certo? Então nós veremos nas peças teatrais de Gonçalves Dias componentes trágicos como tensão, adultério, morte, assassinato, certo? E por isso ele não será tão apreciado quanto Martins Pena, que traz o cômico, o ridículo, certo? O ridículo velado através do cômico, do riso, da trivialidade. Então vamos ler sobre Gonçalves Dias na página 20. Ao contrário de Martins Pena, Gonçalves Dias não produziu principalmente teatro nem muitas peças teatrais, somando apenas 4 em sua lista de romances e poesias. A sua peça de maior expressão é Leonor de Mendonça, cuja importância se deve ao drama histórico. Além disso, suas principais influências são o teatro português e suas inovações, sobretudo a figura de Almeida Garrett, o que lhe permitiu construir uma peça que fugia da mera discussão dos costumes da sociedade, ou seja, da trivialidade brasileira da época. Além disso, a peça traz componentes trágicos em seu enredo. Um triângulo amoroso, um casamento sem amor, suspeitas de desonra por parte de Leonor, a importância da manutenção da honra, o assassinato da personagem feminina. Então aqui nós vemos características próprias do romantismo, o drama, certo? A tensão e a questão amorosa. E nós vemos também que ele traz a questão da conduta e da moralidade, certo? Da honra. No entanto, seus textos não caíram no gosto do público que estava em formação no período. Considerando que o gosto desse público estava em gestação, as peças de costumes e os dramas obtiveram maior sucesso em detrimento de outros gêneros teatrais. Então, como as pessoas ainda estavam conhecendo e se habituando com relação ao teatro, elas tiveram uma maior afinidade com o teatro de costumes e de drama. Por quê? Porque fazia parte daquilo que elas viviam, era palpável para elas, elas estavam, seria o primeiro contato. Então, diferente da proposta de Gonçalves Dias, que trouxe um drama histórico, certo? Ou seja, com críticas e com influências, certo? Com reflexões, trouxe reflexões a mais, questões além do que o público estava acostumado e estava se habituando, certo? E, por fim, o Paulo Eiró, que também foi importante para a consolidação da dramaturgia brasileira, que, no entanto, tem uma vida trágica, certo? Então, nós leremos aqui com relação um pouco da vida dele, que viveu por um curto tempo, sucumbido por um amor não correspondido, certo? Então, a vida dele é o que seria a personificação do romantismo, certo? Sucumbir por um amor que não lhe é correspondido, ou seja, a fuga, preferir a morte do que a não realização do amor, se ele não é possível neste âmbito terreno, certo? E nós veremos que ele tentou, a partir disso, a vida eclesiástica e em seu laivo de loucura em questão também
de seguir a vida eclesiástica, ele destruiu a maior parte da produção literária dele. E por isso não se tem muito conhecimento com relação às peças que ele criou. Nós temos então conhecimento de Sangue Limpo, em que é proposta a questão da harmonia racial e, por sua vez, a crítica ao racismo, certo? A questão dos negros, da escravidão e dessa relação, certo? Então, ele também é importante porque traz também reflexões e críticas a este período. Então, vamos ler sobre o Paulo Heiró na página 22. Como muitos de seus contemporâneos, a vida de Paulo Heiró também poderia figurar um típico romance folhetinesco ou em um dos dramas produzidos nas peças teatrais da época. Vítima de um amor infantil pela prima, torna-a musa de sua produção literária. Após presenciar o casamento dela com o outro, sucumbe à falta de lucidez, passando a sofrer de uma série de males e doenças. Por fim, tenta a vida eclesiástica, momento em que é convencido a destruir parte de sua produção literária. Assim, parece que a alma frágil do escritor sucumbe lentamente junto a seu corpo. Uma de suas obras mais relevantes é Sangue Limpo, que trata do preconceito, revelando o tema como uma das preocupações do autor. É um drama que se passa em São Paulo nos dias que antecedem a independência e traz como núcleo da trama o caso de amor entre um fidalgo e uma mestiça. Derrota-se o preconceito na medida em que o jovem se rebela contra seu pai, morto por um negro, pelo amor da jovem. O final da peça é simbólico por retratar uma cena de confraternização entre brancos, negros e mestiços que se abraçam ao som do brado do Ipiranga, propondo uma harmonia racial no país. Então, além do preconceito, nós também podemos pensar com relação ao racismo, certo? E nós percebemos então que Paulo Heiró, apesar de não termos tanto conhecimento com relação às suas peças, mas que também traz uma reflexão e uma crítica plausível também à época, certo? Bom, e com base no que nós acabamos de estudar com relação à dramaturgia brasileira e a esses autores, proponho a vocês as atividades do livro da página 22 a 30. É isto e até a próxima aula.